Primeiramente a todos, meu nome é Marcelo Gonçalves Martinez, estou com 45 anos. Eu não creio que nada na vida é por acaso. E hoje, com 45 anos de idade, um garoto muito jovem, com uma idade aos 15 anos, e tudo na frente para ser um grande homem e criado por pais, por uma família boa, digna, né? Honesta, mas a vida é desse jeito, né? Não é da nossa. Criado num berço católico, crismado, coroinha de uma igreja e jovem demais. Fui ensinado, educado de maneira honesta, digna, mas tive muitos problemas familiares, né? Problemas até dentro da minha casa, que havia algo que eu não percebia. E dentro de mim, já muito jovem, sem perceber, os meus pais perderam o domínio sobre a minha vida, porque eu aos 15 anos engravidei uma moça de família que os pais dela não aceitavam eu não vir a me casar. Eu era um garoto muito problemático. Os meus pais e minha mãe também chegou a entrar em crise depressiva, mas já eram coisas espirituais que viam na minha família, né? Nos meus avós, que chegou a se internar em clínica, no Anchieta, para quem não sabe, era um manicômio o mais forte e o mais sobrelento, que quem entrasse ali se sentia muito mal, era algo muito extremo, fora do normal, né? E o ser humano não entende o que é o espiritual e o que é o sobrenatural. E aí assim foi, né? A minha vida foi se prosseguindo e os meus pais, eu cheguei a jogar no Santos Futebol Clube, o meu técnico foi Ararinha, né? E eu tô constando isso porque eu acabei até largando algo que eu iria me tornar um profissional. Se forem buscar o meu nome, Martinez está na Federação Paulista de Futebol do Santos Futebol Clube, né? E quem era meu técnico era o Ararinha, o meu presidente, diretor que assinou minha carteirinha era o Pepe, o Clodoaldo na época dava palestra para nós, o Serginho Chulapa, o Pelé, todos esses, né? Mas as coisas são assim da nossa maneira, né? Foi algo que eu fui criado, fui ensinado, mas pela desobediência dos pais, eu acabei casando. E aos 15 anos criei uma família. E um garoto muito jovem, muito novo, me achando que poderia ter uma responsabilidade, que fui criado. Minha mãe em crise depressiva, saiu do hospital e eu acabei indo me casar. Vários padres, né? Como eu falei, meus familiares eram católicos, né? E eu tive que fazer a crisma, porque eu fiz o catecismo e para você casar você tem que fazer a crisma também. Fizemos a crisma e nem o padre da igreja de Praia Grande queria nos casar. O único padre que queria nos casar foi o padre Thomas. Porém, este casamento pode ter até uma anulação, porque nós éramos criança. O próprio padre falou, olha, estão casando, né? Duas crianças que não sabem o que faz, eu acho, né? Mas porém dentro do ventre daquela pessoa que estava do meu lado, que era a mãe dos meus filhos, e eu, um menino, um jovem, acabei me casando, né? E por aí em diante, muitas coisas da minha vida eu aprendi, porque os meus familiares sempre foram comerciantes. Então eu acabei nascendo atrás de um balcão, né? E os meus tios eram muito rigorosos comigo, tinham lanchonetes, e eu aprendi muitas coisas também erradas, mas aprendia, no caso, a lidar com comércios, a fazer comida, alimentações, a lidar com administrações, a ser cobrado também. Se eu chegasse 5 horas da manhã no restaurante do meu tio, que eu tinha que abrir 5 horas da manhã, e depois fechá-lo ele até as 7 horas da noite. Porém, existia regras, né?
eu tinha um tio que chamado Coca, né? Esse meu tio, ele me ensinou várias coisas. E eu relato porque ele era um pai para mim, que hoje ele não está mais presente conosco aqui, mas eu creio que ele está num lugar abençoado, um grande pai para mim, né? Como um tio, né? E ele me ensinou muita coisa. Ele era um comerciante, me entregou a chave do comércio dele, eu muito novo, e comecei a administrar o comércio dele. Abria às 7 horas da manhã e aprendi a fazer alimentação, a cozinhar, isca de peixe, saladas, tudo do que vocês possam imaginar que um garoto de 15 anos jamais poderia aprender. Mas porém, depois esse meu tio veio a falecer porque ele se tornou dependente químico e dependente de alcoolismo, porque, como eu falei, minha família era católica, né? E os meus tios tinham algo que algumas pessoas não vão entender, mas lá na frente vocês vão começar a entender o que é a idolatria, o sobrenatural e você crer. Então, esse meu tio, em crise depressiva, largou o comércio, largou tudo e começou a beber. E os vícios, no caso, né, não foram tanto, foram mais mesmo. De manhã ele acordava, era um conhaque, um meio a meio, e aos 38 anos ele veio a falecer. E eu prossegui minha vida, chorei muito, porque eu era um garoto muito jovem, muito apegado a ele, e eu tinha ele como um pai, e como um super-herói. E um garoto muito jovem, já dirigia carros caríssimos, Escort R3 e tudo, coisas que eu não poderia fazer. Aos 16 anos fui para Americana, Santa Bárbara do Oeste, com a moto RD 350, 750, Super Teneré, né? Então acabei tendo meu próprio comércio através do ensinamento dos meus tios. A partir daí tive um tio também chamado Amarildo e Ademir, que tiveram uma lanchonete chamada Porta Aberta, né? E essa lanchonete eu fui muito cobrado, porque 5 horas da manhã eu tinha que chegar lá, e eu chegando nesse local, se eu não chegasse às 5 horas da manhã, 10 minutos a mais, ele fazia eu voltar, né? E minha mãe me cobrava, porque era algo que eu tinha que ter um compromisso e uma responsabilidade, porque eu já era um chefe de família, mas era um garoto e um menino, e os meus pais acabaram perdendo sobre minha responsabilidade, e eu tive que adquiri-la. Acabei adquirindo 3 filhos, né? Como eu falei, um casamento muito jovem, um garoto com 15 anos aos 14, larguei o futebol, larguei tudo, mas é assim mesmo, né? E a minha família, no caso, depressiva, e uma pessoa, no caso, ao mesmo tempo que era alegre, era infeliz, os meus 3 filhos, no caso, né? Eu, por acabar conhecendo o mundo errado, e o meu sogro, uma pessoa muito idônea, os meus pais também, os meus familiares também, muito bem conceituados na cidade, eu optei por conhecer pessoas erradas no meu caminho, né? E achei que o mundo errado me levaria a vários lugares, que não me levou. Então, o que ocorreu, eu cheguei a ficar 15 anos casado, tive 3 filhos, esses 3 filhos que eu tive, né? Provavelmente, como eu falei, eu era uma criança, né? Tive sim uma responsabilidade, tive no caso o comércio, que eu tinha que cuidar, né? Que era o comércio do meu ex-sogro que faleceu, né? Que era o seu José, a Maria José, os meus 3 filhos jovens, né? Que eu tinha que cuidá-los, a mãe deles tinha que ir para a faculdade, e eles tinham uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu era um menino e uma criança. E cheguei sim a conquistar várias coisas, mas de maneiras ilícitas. Abri um lava rápido, onde eu me tornei, no caso, empresário na cidade de Praia Grande, um lojista, comecei a vender vários carros, e o meu vulgo acabou se tornando um vulgo chamado-se Guerreiro na Praia Grande, né? E conheci muitas pessoas da criminalidade, me envolvi no crime do tráfico, no crime do estelionato, em vários tipos de coisas, né? Acabei perdendo minha família, certo, por traição, meus filhos acabaram indo embora, sempre procurei ser um bom pai a eles,
sempre tiveram empregados e tudo, mas o primordial eu esqueci, que era uma responsabilidade e dar amor, amor mais e mais responsabilidade, mas como eu falei, era uma criança, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu fico muito feliz porque Deus me deu uma segunda chance. Essa segunda chance, eu conheci uma moça muito jovem, e essa moça que eu conheci, como eu relatei, né? Esses meus filhos foram embora, eu não acabei não tendo mais vínculo com eles, para evitar, não fui procurá-los, porque a mãe levou embora, por consequências de erros meus, de traição, ela se cansou e foi embora. E eu acabei indo muito deprimido, tá? Tomando medicamento fortíssimo, cheguei a ficar internado em clínica, não é por química, tá? Mas sim por crise depressiva e o que acabou ocasionando, né? Essas crises depressivas eram crises frequentes, né? E eu tinha que tomar um Dol, Amprefectil, Diazepam, Pernegan, e cheguei a ficar internado no manicômio. E eu vejo assim, né? Deus me deu uma segunda chance. Conheci uma moça que os meus pais, no caso, meu pai é um coração muito bom, mas minha mãe, como eu casei, não eu vejo com maldade, ela achou melhor que eu tivesse que ter uma responsabilidade. E o que me restou da minha vida foi uns caminhões de gás, né? Para você ver a criminalidade, né? Ganhava vários dinheiro, fama, mulheres, mas isso nada me preenchia, né? E graças a Deus, como eu falo a vocês, né? O que ocorreu em questão disso, eu acabei optando por algo, né? E os meus pais não acreditavam mais em mim já, nem minha mãe, porque falava, nossa, nós educamos nossos filhos com tanto carinho, né? Tenho duas irmãs, né? Muito bênção, uma enfermeira padrão, a outra se encontra morando com os meus pais, né? Felizmente o casamento não deu certo e eu, glória a Deus, hoje encontrei uma pessoa que eu acabei indo para a igreja, igreja evangélica. Foi algo muito forte porque quando eu comecei, que eu conheci essa pessoa, eu achei até algo, não entendi porque essa pessoa que eu conheci, que chama-se Luciana Reis Santos, né, que é minha futura esposa, graças a Deus, e ela, no caso, tinha um irmão que era o Almir Reis, e o Nilton, que um era polícia e o outro dançava menudos. Eu achei muito estranho que eu vim conhecê-la na igreja, acredito em Cristo, e dentro dessa igreja, nesse ministério, eu acabei conhecendo ela, só que era uma amizade, e eu e os meus pais, o meu pai aceitava eu poder morar de volta ao apartamento, minha mãe já não. E o que me restou foi apenas o quê? 2 caminhões. Eu dormia no caminhão e tomava banho de água gelada no posto de gasolina. O que ocorreu, essa mulher, no caso, que eu conhecia, né? Como eu falei, né? Tinha um salão à frente, da onde eu tomava banho gelado e dormia dentro do caminhão que eu vendia gás. Mas não deixava o mundo errado, tá? A criminalidade eu não deixava. Porque eu achava que fama, status e dinheiro era o primordial. Onde essa minha esposa me gerou, no caso, uma família, e que eu não acreditava mais já que eu poderia voltar a ser feliz, né? E uma pessoa depressiva, dependente de remédio, né? Tive em manicômio, toda hora tomando medicamentos fortíssimos, psiquiátricos, diazepam, Amprefectil, Fernegão, Dol, clorazepam, Lanzapina, vários medicamentos que sem entender nada, certo? E hoje, graças a Deus, eu vejo uma coisa, né? Que a gente não entende nada, mas tudo existe um propósito na nossa vida. Às vezes a gente pensa que tudo está perdido e a gente fica sem entender. Às vezes eu questionava, pô, os meus pais são católicos, né? E pô, eu sou uma pessoa tão infeliz, ao mesmo tempo que eu tinha fama, falava no guerreiro, todo mundo tinha medo, porque era um cara do crime, certo? Gostava de ostentar, andar de maneira ilícita, fazer coisas erradas, certo? Porém, eu conheci uma mulher digna, que, como eu falei, né? Que o irmão dela ia dançar na minha casa. Algo que eu fiquei sem entender, que ele era menudo, o Almir Reis Santos. E conheci a Luciana Reis Santos. Essa esposa minha, no caso, eu conheci ela em Cristo. E a partir daí, o salão dela
Eu não tinha condições financeiras porque a minha mãe não me aceitava mais em casa, porque eu cresci, né? E ela não me aceitava mais com que eu voltasse para casa, para poder morar lá. E o meu pai sim, meu pai é um coração bem aquebrantado, né? Mas minha mãe achava que como eu errei, eu tinha que pagar pelos meus erros. Não dei ouvido, né? Desobedeci e ela com crises depressivas, e eu até entendi o lado dela, não por maldade, uma mãe não se faz com o filho, mas em questão disso, eu não guardei mágoa porque é minha mãe, eu tenho que respeitar. O meu pai é um cara sempre digno, de caráter e honesto, me deu várias vezes ensinamentos. Eu cheguei a estudar em colégio de freira e mesmo assim não adiantou nada. Mas glória a Deus, a partir dessa mulher que eu conheci, eu criei uma nova família. E dessa família que eu criei, mesmo assim, criei a minha família. Tenho 3 filhos hoje, né? Mas mesmo assim, essa mulher que eu conheci, ela gerou meu primeiro filho aos 26 anos, foi mãe, né? E esse sobrado que ela tinha era um salão de beleza. Esse salão de beleza se criou primeiramente, né? Eu não tinha condições financeiramente de alugar esse imóvel, porque esse imóvel eu não tinha dinheiro, eu dormia dentro de um caminhão, e esse caminhão que eu dormia, eu não tinha nem financeiramente, eu tinha 25 bujões, e o imóvel que eu morava era, no caso, dos meus filhos, né? Então, ele também perdia o imóvel, né? E ficou tudo, no caso, casa, tudo para trás. Mas, glória a Deus, Deus der desse jeito, né? E a partir de aí, conheci ela, e eu tinha até vergonha, porque ela, você não quer pegar um salão e tal? E eu acabei pegando, mas sem entender nada. Mas coloquei lá 15 galões assim, ao redor do salão, que foi desfeito, né, dela. E começamos a prosseguir. Comecei a ir em vários cultos, né, que chamava-se um ministério, Cristo em Cristo, que hoje ele não tem mais na Praia Grande, que houve um problema no ministério. Isso é um problema do ser humano, que nós somos falhos, nós sempre somos errar, perfeitos nós nunca vamos ser. O importante é a gente saber que o nosso foco tem que estar lá em cima, que é em Deus. Esse é o primordial, são coisas que eu tenho que aprender cada vez mais, e Deus vai estreitando, vai nos endireitando, vai nos ensinando. A mulher que eu tenho, graças a Deus, me gerou 3 filhos, hoje eu sou um pai de família, eu tenho um filho abençoado que tem 12 anos, um menino de 5 anos e uma menina de 11. Eu tive 6 filhos para ter uma menina de 11. Quando o médico falou, eu até achei estranho, porque eu falei, eu não posso fazer uma menina, né? E o que aconteceu? Na desobediência, tive esse comércio. O comércio vendia demais, não parava de vender, mas eu queria cada vez mais, eu queria ostentar. A gente saímos, eu gastava todo dia 800 mil reais. Em 10 dias nós gastávamos 10, 15 mil reais no shopping. E eu comprando relógios caríssimos, Rolex, né, em uma noite, cordão de ouro, viajando de avião e tudo, para fazer coisas erradas, né? Entrando em rehab, os meus filhos andando de moto automática, né? Tudo do bom e do melhor. E minha esposa se incomodava com isso. E eu sempre com o bolso cheio, né? Colocava até a expressão que não é bacana. Eu colocava dentro na sacola e colocava dentro dos shorts. Dentro dos meus shorts, mais de 5, 10 mil reais eu andava, entendeu? E os carros, no caso, que eu conquistava às vezes, não era o primordial. O primordial para mim era o dinheiro, ouro e eu sentar. E curtir a vida. Mas tudo isso não me levou a nada. Me levou sim para dentro de um lugar que eu nunca quero que ninguém vá. Que eu fui, a minha esposa várias vezes me deu conselho. Tive uma segunda chance que Deus me deu desse comércio, mesmo fazendo as maneiras erradas e ilícitas, construir um comércio e construir um sobrado. Ali onde eu montei um gás, o meu sogro, no caso, veio adoecer, cuidei dele com muito amor, e ele veio a falecer também, esse meu futuro sogro, que o nome dele é Seu João, que ele tem aí um bom lugar. E daí em diante, eu e minha esposa prosseguimos ali naquele sobrado, um sobrado muito enorme, muito bonito, né? 4 banheiros, sobrado dos nossos sonhos, né? Um sobrado muito lindo, mas da maneira ilícita também que eu construí. Mas graças a Deus, ali construímos um comércio de gás, que eu vendia gás, mas mesmo assim eu era uma pessoa infeliz, triste, amargurada e depressiva. E minha esposa sempre falando, Marcelo, vamos mudar, pensa você ter 3 filhos. Acabei entrando no quê?
no mundo das drogas. Eu era um cara que vendia, que eu sentava e fornecia. Acabei acabando usar. Às vezes eu ganhava e às vezes eu tinha que comprar. Mas graças a Deus, minha esposa permaneceu e ela me avisou. Eu com o comércio ali, com o sobrado, com tudo com meus filhos, sabe? Rap, shopping, gastando, viajando, muito melhor, restaurante caríssimo, 800 reais todo dia, diário. Minha esposa chegava a se cansar e falava assim pra mim: Marcelo, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu quero ir pra casa. E eu bêbado, virando noite, drogado, enchendo a cara e bebendo, e enchendo de química. E as pessoas iam na minha casa no sobrado, entravam, só que eu ficava dentro de um quarto, deprimido. Todos comiam do bom e do melhor, com certeza. Mas o primordial meus filhos não tinham. O amor e o carinho, que é o primordial. E minha esposa falou: Marcelo, olha, para um pouco e pensa. Escuta, Deus está me incomodando, Deus tem me revelado. Você vai acabar sendo preso. E eu: que nada, Luciana, para, olha só. Olha quantos anos eu tô, eu vou nada. Demorou, mas chegou. Eu fui para dentro de uma cadeia. Fiquei 2 anos preso. Passei por lá. Só Deus sabe o que eu passei. Sofri eu, a minha família, porque a minha esposa não sabia dirigir. Ficou 2 anos de bicicleta, levando meus filhos para o colégio em chuvas e sofrendo, eu lá dentro, ela aqui fora. E graças a Deus, a mulher guerreira de Deus, orando e confiando, e mesmo sem às vezes, os meus pais não acreditando mais, ela lutou. E hoje, glória a Deus, eu estou aqui para falar que eu sofri muito dentro de uma cadeia. Eu fiz muitas coisas erradas, conheci o crime, conheci a maldade, conheci tudo. Mas uma coisa eu falo, minha esposa falava, ela me avisou, ela teve uma revelação, sabia que eu ia ser preso. E os meus filhos, eles achavam que o primordial, que eu achava, né, que era dar o financeiro. Mas não, o primordial ao seu filho é você ser um pai digno, honesto, de caráter. Não importa se você tem muito ou pouco. Não importa se você mora bem ou mal. Importa é que você respeite a cada um do ser humano e ame. E se você puder ajudar, ajude, não julgue. Porque aquele que julga é aquele que vai cair no erro daquele que está julgando. Ore pelaquela pessoa, ame ao próximo e faça o seu melhor. E minha esposa falou: Marcelo, eu estou cansado. Ou você para com tudo, ou senão, eu não quero mais essa vida. E eu ganhando muito dinheiro com estelionato, com tudo, viajando de avião para Manaus e tudo, ela quis dar um basta. E eu pensei que a vida digna, eu não iria conseguir ganhar dinheiro. Vendemos nossa casa, hoje eu moro em Indaiatuba, graças a Deus. Fomos obreiro da Igreja Mundial, na empolgação, no primeiro amor, que temos que tomar muito cuidado, vigiar e orar, porque acabei caindo de novo. E então, são coisas que nós não entendemos. E hoje em dia, eu glorifico a Deus, porque hoje eu não tenho depressão, hoje a minha vida, ainda tenho que me estreitar muito, tenho que cada vez mais me aquebrantar, tenho que cada vez mais aprender a respeitar ao próximo. Mas uma coisa eu aprendi, que a minha esposa falava, a ser digno, honesto e caráter. Hoje eu sou aposentado, moro no condomínio, que ainda é esse condomínio que nós moramos no apartamento, tem piscina, tem tudo, mas ainda não é nosso, tá? Quem ajuda ainda aqui até é o meu cunhado, certo? Mas temos a nossa casa que vendemos, temos carros a receber e tudo, e temos comércios, temos projetos, tudo, mas isso são coisas que Deus já tinha dado, mas primeiramente Ele queria moldar e lapidar o Marcelo, para quando ele desse, o Marcelo saber administrar e guardar a família dele. Hoje eu sou feliz, não tenho depressão, não tenho tristeza, tenho, sou um ser humano, sou falho, erro, não vou deixar nunca de errar. É perfeito? Só Deus. Nem Ele agradou a todos que isso é para agradar. Mas uma coisa eu falo, eu tenho uma mulher guerreira que lutou, orou, e os meus filhos que estão ao meu lado e ao meu redor. E eu só tenho a agradecer primeiramente a ela e a Deus, que hoje eu falo, tenho que me estreitar cada vez a mais. Estou fazendo um compromisso diante de Deus. Vocês vão ver esse testemunho em breve. Hoje estou renovado, transformado. As drogas, no caso, não deixe nunca
seu filho chegar próximo e é o crime, porque o crime é o mundo ilusório. Deus não. Hoje, o evangelho, ser crente, para minha família é algo, para meus familiares é algo que não é legal, porque eles são católicos, mas para o meu pai já é algo legal. Para minha mãe hoje também ela vê como legal. Por quê? Porque ela só viu o quê? No Marcelo, uma pessoa o quê? Que não tinha mais jeito. Minha esposa orou e lutou. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, ainda não da maneira que tem que ser, mas Deus está preparando, Deus está lapidando, e nós vamos fazer um compromisso com Deus aqui diante de Deus. Em breve vocês vão ver esse vídeo. E tudo que Deus tem me dado, a sabedoria, o respeito que eu tenho pela minha família, noites viradas, dinheiros gastados em vão, hoje eu tenho amor, respeito, e tenho que aprender cada vez mais. E eu falo, meus familiares falavam, Marcelo, você é louco, você é crente. Hoje não, minha mãe hoje, ela me liga, mesmo assim eu tenho que amar, que é minha mãe, né? Como eu falei, né? Tudo vai ficar aqui, tudo na terra vai ficar aqui, os bens materiais, mas o primordial é o que nós vamos fazer, é criar nossos filhos no caminho correto, e o que nós erramos, que eles tiram como exemplos para não errar. Então, daqui para frente, o meu propósito, e se Deus permitir, Deus tem um propósito na minha vida, minha esposa, é levar o evangelho a todas as pessoas que necessitam de conhecer a palavra. E todos os seres humanos, amigos meus que me conhecem, que estiveram no leito de uma cadeia e sabem o que é ver no crime, sabem que essa vida é uma vida curta. A vida em Cristo é uma vida longa, que é uma vida que te dá a salvação, a sua família te vê diferente, a sociedade te dá credibilidade, mas não a você, porque você muda, traz um renovo, e Deus alicerça e faz a família tudo no seu devido lugar. Hoje, eu creio que muitas coisas ainda têm que se mudar, mas isso Deus está tratando. Eu só tenho que agradecer e falo, não desista nunca e não creia que lá em cima, as coisas de Deus que vem do alto, ninguém entende, mas Deus é Deus, Deus é assim. Então, hoje é o Marcelo, esse. É o Marcelo guerreiro, que todo mundo conhece, mas o Marcelo guerreiro de Jesus. Minha mulher orou, lutou. Muitas coisas ainda tem que ser lapidado e mudar e será quebrantado. Mas isso é o propósito e é o caminhar de Deus. Isso Deus que vai me dar. Mas que o meu foco, sempre que vem atrás, é em Deus. Porque se eu olhar para o ser humano, eu vou cair, porque o homem é falho. Maldito homem que confia no outro homem. Então é assim. O importante é você amar e respeitar, e ame sua família. O resto, eu vou parar por aqui, porque aí são coisas que Deus vai fazer e vocês vão ver. Agradeço pelas orações de todos da minha família. Hoje estamos no caminho do Senhor, estreitando. A minha filhinha de 11 anos está ensaiando. O meu filho, creio, que também vai estar no ministério, no teclado. Eu tenho um chamado, minha esposa também. E isso é no tempo de Deus. Creio que a depressão é coisa espiritual. Hoje eu não tenho mais. Eu tenho às vezes tristeza? Tenho, mas Deus me fortalece. E quando eu fico triste, eu olho para os meus filhos e para minha mulher e me erro aonde eu tive, no chão de uma prisão. A criminalidade não leva a nada, leva a destruição e as drogas também. Mas Deus não. Deus restaura, Deus lhe dá. Deus dá em dobro e em triplo. O amor e a família é primordial. Deus está em primeiro lugar, segundo é a família. Respeite, ame ao próximo. E o Ministério Amor de Cristo, em breve, estará para todo mundo ouvir e saber. Vai se chamar Amor de Cristo. O amor de Cristo é o ministério que vai ser aberto na direção de Deus e no momento certo. A paz do Senhor, esse é o Marcelo. Amo vocês, meus pais, que me educaram da maneira correta, porém eu fui para o mundo errado. Que os meus filhos venham ver isso como exemplo. Se o pai foi preso, se foi um drogado, ele foi, mas ele tirou como exemplo. Hoje é um homem trabalhador, aposentado, digno, de honesto, de caráter, e ama a família dele. Isso é o primordial. Não importa se eu moro bem ou mal, o que importa é que eu ame a todos, e primordial que eu respeite cada um de cada um. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Tamo junto, e junto, primordial, com a sua família e com Deus lá em cima.
O resto, entregue na mão dele, que Deus fará. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.